Então, pessoal, esse bloco vamos abordar agora a questão da proibição da tortura. Então, lá no inciso 3º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, tem lá expressamente que ninguém será submetido à tortura nem a tratamentos cruéis ou degradantes. Então, essa foi uma previsão trazida pela Constituição Federal, principalmente porque experimentamos um período antes da Constituição Federal de muita tortura institucional por conta do período da ditadura militar brasileira, né? Então, falamos aqui um pouco desse período em nossas aulas, né? Abordamos que durante o golpe militar, o Brasil, ele, principalmente com o AI-5, onde houve um recrudescimento maior da perseguição dos militantes que combatiam o regime autoritário, que combatiam o regime militar, que buscavam um Estado democrático de direito. Muitos dos que lutaram por um país mais democrático, mais transparente, sofreram desaparecimento forçado, sofreram tortura, muitos inclusive foram executados sumariamente. E aí, como ranço desse período, não poderia deixar de existir na nossa Constituição pós-ditadura militar exatamente a previsão expressa de que ninguém poderá ser submetido à tortura. O que é importante também a gente destacar é que a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 43, ele disse que o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. E aí a gente não pode confundir com a imprescritibilidade do crime de tortura, porque o nosso ordenamento jurídico, o crime de tortura, ele é passível de prescrição, sim, nos moldes do artigo 109 do Código Penal. Então, vocês, como professor de penal, vão estudar os casos de prescrição, né? E nesse estudo vocês vão perceber, porque há uma variação do prazo de prescrição para o crime de tortura, como vocês vão estudar em direito penal, que aqui a gente não daria tempo de detalhar isso daqui. Mas o que é importante para a gente saber é que o crime de tortura, ele prescreve sim, está lá no artigo 109 do Código Penal, a possibilidade, né, de prescrição do crime de tortura, e a gente não pode confundir, porque a nossa Constituição Federal considerou imprescritível o crime de racismo e o crime de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Está lá previsto no artigo 5º, inciso 44. Mas não trouxe essa previsão para o crime de tortura, por conta também que quando foi feito lá na Assembleia Nacional Constituinte, lá em 85, né, quando se começou os debates, né, para a nossa Constituição de 88, havia um lobby ainda muito grande dos grupos militares, havia um lobby muito grande das pessoas que tinham acabado de sair do poder durante o regime militar. E esse lobby impediu que fosse colocada a previsão da imprescritibilidade do crime de tortura. Mas a gente tem que ter atenção que hoje o crime de tortura, ele prescreve. Entretanto, se encontra atualmente, podem fazer essa pesquisa aí no seu site de busca, encontra-se tramitando no Congresso Nacional proposta de tornar o crime de tortura imprescritível. Há um estudo e uma mudança do Código Penal, vai se fazer uma reformulação grande do Código Penal, e dentro das alterações desse Código Penal, há a intenção de se colocar o crime de tortura como sendo um crime
imprescritível. Então, ó, fiquem atentos a esse debate, vão buscando, vão se atualizando sobre esse tema, porque hoje ele prescreve, mas é possível que em breve o crime de tortura seja considerado imprescritível, ok? Lógico, imprescritível dali para frente, não vai com certeza abarcar os casos anteriores. Mas fiquem atentos a esse debate, porque isso é muito provável que pode cair na prova de direito penal, quando pode cair numa prova de direitos humanos, ok? Então, quais são os outros crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia ou inafiançável? O nosso artigo 5º, inciso 43, ele diz que os crimes hediondos também, o de tráfico ilícito de entorpecente de drogas afins, e o terrorismo, também são crimes considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Beleza, gente? Vamos dar também uma olhada, enquanto você vai me ouvindo, utilize a metodologia que eu sempre vou abordando aqui com vocês. Abra aí no site de busca de vocês a Lei 9455/97, que é a lei que fala da Lei de Combate à Tortura, certo? Então, nessa lei, a conceituação do crime de tortura. E lá vem dizendo que tortura é constranger alguém, está aí na tela, ó, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Cuidado com isso, viu, gente? Se a prova de vocês afirmarem que tortura é o sofrimento compelido somente à pessoa quando há um constrangimento ao corpo diretamente, como por exemplo arrancar a unha, como por exemplo dar choque, isso aí é falso, porque tortura psicológica também é considerado crime, ok? Então, por exemplo, ficar ameaçando que vai matar o filho, ficar dizendo que vai matar a mãe, ficar fazendo com que a pessoa tenha perturbação mental com sons, com ruídos, com qualquer outra intervenção, isso é considerado também tortura. Por exemplo, colocar a pessoa a uma exposição elevada, a um som alto, no headphone, ouvindo, sei lá, Sepultura, né? Quem gosta de Sepultura aí, tudo bem. Um dia eu já até gostei de Sepultura, hoje não tenho tanto apreço. Mas eu, inclusive, tocava, né? Eu tocava numa banda e tocava, eu cheguei até a tocar essas bandas de hardcore, mas Sepultura, na verdade, é thrash metal, né? Mas, enfim, questões musicais à parte, isso é considerado tortura. Para quem gosta de Sepultura, não seria um prazer, né? Mas imagine colocar no sono máximo, durante uma exposição de dias, né? Ouvindo aquele som extremamente elevado no ouvido. Então, isso é considerado também, pode ser considerado também uma tortura. Não pela banda, viu, gente? Mas assim, pela agressão sonora, ok? Então, a própria lei, ela diz que fazer esse constrangimento físico ou mental, e aí tem que ter uma finalidade, certo? Aí ele traz 3 possibilidades, ó. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, além também de provocar ação ou omissão de natureza criminosa e também em razão de discriminação racial ou religiosa. A lei também prevê e ainda considera tortura quando alguém está sob a guarda, poder ou autoridade e com emprego de violência ou grave ameaça submete a outra pessoa a um intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo
pessoal ou mediante ou medida de caráter preventivo. Aí se enquadra os atos cometidos dentro do ambiente carcerário, né? Então, esse ato pode ser considerado também ato de tortura, seja por um diretor de uma unidade presidiária, seja por um diretor de uma unidade de internação de criança e adolescente, né? Então, isso pode ser considerado também tortura, quando está sob a guarda, poder ou autoridade, e nessa ideia de se aplicar um castigo, pode ser considerado também um crime de tortura. Infelizmente, nos presídios e nas unidades de internação, no Brasil como um todo, ainda há muito caso de tortura, e isso é um desafio para quem milita na área de direitos humanos, principalmente na área carcerária, porque a pena que deveria ser aplicada com o fim de ressocialização, com um trabalho para a pessoa ter um ofício, ou então voltar a estudar, ou para ali, durante aquele período que está encarcerado, ter uma oportunidade de estudo, que nunca, pode ser que nunca tenha tido na vida, de estudo, de trabalho, de aprender um ofício, já que vai estar ali encarcerado, enclausurado, por que não, ao invés de tratar pelo lado negativo, por que não potencializar a atribuição de cada pessoa ali, a competência de cada pessoa ali. Já que vai estar ali encarcerado durante anos e anos e anos, por que não estimular o estudo, a atividades produtivas, para que quando ela volta, essa pessoa volta à sociedade, ela tenha uma opção, ela tenha uma perspectiva de trabalho que não somente a perspectiva do mundo do crime. Porque, infelizmente, é o que muitos presídios pelo Brasil inteiro somente oferece, a cela, e depois a pessoa fica somente com a opção de voltar ao mundo do crime, porque se quando estava na sociedade não teve a oportunidade de estudar, porque muitas escolas públicas estão em situações caóticas, seja porque não teve a opção de trabalho, quando está ali enclausurado, por que não dar essa oportunidade para a pessoa voltar a produzir e se tornar uma pessoa produtiva para a sociedade? Né? Então, ao invés de ter essa dinâmica da tortura, ter uma dinâmica de ressocialização. Infelizmente, muitos presídios, não são todos, óbvio, mas muitos presídios não têm uma dinâmica de ressocialização da população carcerária. E aí, é importante também a gente destacar que o Brasil, em 91, ratificou a Convenção de Combate à Tortura da ONU. E essa convenção, no artigo 1º, a gente traz aqui um destaque aqui para vocês, o artigo 1º da convenção, ele fala que não será considerado tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas. Isso já foi, inclusive, objeto de prova, viu, pessoal? Toma cuidado com isso. Então, não é considerado tortura esse sofrimento que a pessoa tem na sua psique por conta das sanções legítimas, ou que sejam inerentes às sanções, a essas sanções legítimas, ou que delas decorram. Ou seja, não é considerado tortura o fato da pessoa ser presa, ok? O fato da pessoa ser presa não é considerado tortura. O que é considerado tortura é para além da prisão. Então, se você aplica um castigo nela, então a pessoa está ali presa e ela é espancada, ela está ali presa e ela é obrigada a estar num ambiente insalubre por inúmeros dias, sem comida, sem água, sem tomar banho, enfim, sem ter acesso a qualquer material de higiene. Então, isso sim é considerado
isso sim pode ser considerado tortura. Agora, o fato da prisão em si não é considerado tortura, e isso está previsto no próprio artigo 1º da Convenção da ONU, que o Brasil ratificou. Destaco que isso já foi objeto de prova de concurso público, salvo engano, defensor público, ok? Então, essas dores ou sofrimentos que são consequências unicamente dessas sanções legítimas, não é considerado tortura. Tortura é para além disso. É a pessoa ser espancada, é da pessoa ser colocada num ambiente insalubre, é da pessoa ser impedida de se alimentar, ser impedida de tomar banho, ser impedida de ter acesso à água, à sua higiene pessoal, ok, gente? Porque ela está presa, mas o sentido, a dignidade do ser humano tem que ser mantida, senão a gente cria um Auschwitz, né? Então, temos que ter em mente essa ideia da ressocialização, que é, inclusive, o que está previsto na Lei de Execuções Penais. Até porque também a nossa legislação, ela garante efetivamente que a pessoa vai voltar para a sociedade, porque não existe prisão perpétua, não existe pena de morte, e eu entendo, aí uma sustentação minha, pessoal, entendo que não deva ter. E isso é uma interpretação, como a gente já viu aqui sobre a pena de morte, é uma aplicação que vem sendo guiada internacionalmente. São pouquíssimos os países que aplicam a pena de morte, e os que têm na sua legislação a pena de morte, pouco vem aplicando essa pena capital, certo? Então, é um avanço e é uma interpretação que muitos têm, até porque um processo criminal, muitas vezes, ele tem muitas falhas, muitos defeitos, e você pode, inclusive, condenar à morte pessoas inocentes, né? Além de que você tem que dar a opção da pessoa se regenerar um dia, ok? Então, essa é uma defesa que eu particularmente tenho. Então, isso era o que a gente tinha que abordar sobre o crime de tortura. Vamos abordar agora sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Está lá no inciso 4 e 5º do artigo 5º da nossa Constituição. E aí tem dizendo lá que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E se resultar em dano a outro, esse exercício dessa manifestação do pensamento, é cabível o direito de resposta e é também proporcionado a quem sofreu um dano o direito à indenização. Então, é aquela coisa, todo mundo poderá se manifestar, todo mundo poderá explanar o que pensa. Porém, se houver, a partir do momento que você faz uso desse seu direito, se você causar um dano a outrem, essa outra pessoa terá o direito de resposta nessa mesma medida e ainda, se houver um dano moral ou material, terá o direito à indenização. Isso é muito utilizado, principalmente no conflito que a gente vê, né, alguns atores, atrizes, que são difamados por revistas de fofoca e tal, que expõem a sua vida íntima e que fala de forma a extrapolar o direito ao exercício da profissão, né, ao direito à manifestação do pensamento. Ele extrapola isso, muitas vezes invade a vida privada e causa muitas vezes dano à imagem, e causa muitas vezes dano ao patrimônio, porque tem pessoas que recebem mais ou menos de recurso financeiro, seu salário está vinculado à sua imagem. Então, se sua imagem for denegrida, ela pode ter uma repercussão de um dano material, ou seja, os seus contratos podem valer menos por haver essa denigrição, essa violação à sua imagem. Então, deve haver um direito de resposta. Então, se, por exemplo, um jornal publica uma informação contra determinada pessoa e essa informação
ela causou um dano, essa informação não é verídica, e ela causa um dano a uma pessoa, o jornal tem um dever de disponibilizar com o mesmo tamanho, com a mesma posição. Por exemplo, se foi na capa do jornal, tem que fazer o direito de resposta também na capa. Isso é muito polêmico, porque muitas vezes o direito de resposta da pessoa vem numa notinha menorzinha, né? Numa página num tamanho mais reduzido, não tem a visibilidade da capa, tem esse grande desafio, né? E aquela coisa, né? Num papel branco, num pontinho azul, o que é que a gente vê? Se eu pego um papel branco e um pontinho azul, o que é que você vê? Você vê o pontinho azul, ou seja, muitas vezes a reparação desse dano, muitas vezes esse dano é irreparável, né? Tem danos à imagem que muitas vezes é irreparável. A pessoa constrói toda uma vida idônea e uma única informação, muitas vezes mentirosa ou inverídica, causa um dano, traz uma repercussão tão negativa que muitas vezes se torna irreparável, porque a pessoa fica com aquele karma, com aquela perseguição, que todo mundo só lembra da coisa ruim que a pessoa fez. Isso aí a gente tem inúmeros exemplos, não cabe aqui eu ficar citando, mas de atores, de diversas pessoas que têm uma vida pública por aí. Beleza? Então, é essa a ideia da liberdade de manifestação do pensamento. Então, vamos ver então o inciso 6º e até o 8º, que ele fala da liberdade de consciência, crença e culto. Também é uma liberdade pública e que está vinculado a essa ideia de que o Estado brasileiro é um Estado laico, leigo e não confessional. O que é que significa isso? O Estado brasileiro, ele não tem uma religião oficial. Então, por ele não ter essa religião oficial, ele não pode como eu posso dizer, ele não pode assumir uma posição de Estado com relação a uma religião. Isso tem muito debate com relação a, por exemplo, se você for ver em alguns tribunais, tem um crucifixo em alguns tribunais. E aí há um debate muito grande que isso seria uma opção do Estado pelo cristianismo e tudo mais, que o Estado ele tem que ser laico. E há muito debate sobre isso. Por exemplo, as capelas que existem em alguns tribunais também, muitas vezes eles só garantem a imagem de representações católicas. E muitas vezes a própria representação católica, os evangélicos já dizem, opa, mas isso aí é uma violação, porque o Estado ele tem que ser laico. Então, esse tema, ele ainda é muito vivo na dinâmica nossa do dia a dia, porque a gente ainda tem um contato muito grande com a Igreja Católica, por conta da história muito viva do contato da Igreja Católica com o Estado brasileiro, e isso muitas vezes gera repercussão. Então, por que não colocar um orixá? Por que não colocar um elemento da religião de matriz africana? Enfim, isso é um debate que ainda é muito vivo, mas foi uma opção que o Estado brasileiro fez, de que o Estado ele não tem uma religião oficial. Então, para fins da nossa Constituição Federal, está lá previsto que é também inviolável, essa liberdade está aqui no nosso material, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, e é assegurado essa liberdade do exercício dos cultos religiosos e garantido também a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Esse dispositivo constitucional, ele é super relevante porque a gente ainda tem no dia a dia, a gente ainda vê muitas violações a cultos religiosos, né? Seja de Umbanda, seja evangélico. Tem muita gente que pela simples intolerância
a determinada religião, começa a querer destruir o patrimônio, a causar perseguição aos seus seguidores de determinada religião. E isso está previsto como uma garantia constitucional do nosso Estado brasileiro, já que somos um Estado que não decidimos, não escolhemos, não optamos por nenhuma religião. Pelo contrário, todas as religiões devem e podem ser exercidas de forma livre, de forma aberta. Então, é um grande desafio na gestão pública quebrar esse paradigma de intolerância religiosa que muitas pessoas têm contra determinado segmento religioso, seja por desconhecer, seja por preconceito, seja por qualquer outro sentimento que não é o que é protegido pela nossa Constituição, ok? Então, é importante a gente ter em mente isso, é livre esse exercício do culto, ok? Também está previsto na nossa Constituição que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção religiosa ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos impostos, como, por exemplo, esse serviço militar obrigatório, e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, qual é a ideia desse dispositivo constitucional? A ideia é que ninguém vai ser suprimido dos seus direitos de liberdade de culto e religião. Mas você não pode evocar esse seu direito para se eximir de uma responsabilidade cívica. Como, por exemplo, também o dever de ser mesário, né? Então, isso são deveres cívicos que todos nós devemos ter para com a nossa sociedade e que, segundo a nossa Constituição, a gente não pode utilizar ele para fins de se escusar desse compromisso social, ok? Beleza? Agora, principalmente se o Estado ele garantir uma prestação alternativa, né? Então, temos que ter isso em mente, que isso já foi cobrado nas nossas provas. Por fim, também a nossa Constituição assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, essa assistência religiosa não garante e nem pode ser confundido com que um hospital, por exemplo, ele somente permita que no leito de pessoas que estão numa situação grave, somente seja cultuado uma determinada religião, ou que proíba a entrada de outras religiões. Isso também é um grande desafio que a gente enfrenta no dia a dia. Então, tem determinados hospitais que garante, né, esse culto religioso, mas só garante de uma determinada religião, de uma determinada expressão religiosa, não abrindo para outras expressões. Porque tem vezes, inclusive, que a pessoa é ateu e não quer nem ouvir uma palavra religiosa. E ele tem esse direito também. E o diretor da instituição não pode obrigar com que a pessoa receba e tenha essa assistência religiosa. Se a pessoa não quer, ela tem o direito também de ser ateu, de não ter nenhuma religião, de não confessar para nenhum credo e nenhuma identidade religiosa. Então, isso também é uma liberdade de cada cidadão ou cidadã brasileira, e isso também deve ser protegido e garantido, ok? Então, essa assistência religiosa a entidades civis e militares de internação coletiva não pode ser confundida com a opção de determinadas instituições a uma determinada religião, ok? Por quê? Porque o Estado, ele não
aceitou, ele não escolheu nenhuma religião específica. Ele é laico, leigo e não confessional, ok? Então, no próximo bloco, a gente dá continuidade ao estudo dos dispositivos do artigo 5º, falando no próximo bloco sobre a liberdade de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, tá bom?